Bom dia, meus queridos. Hoje é 13 de fevereiro, terça-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: direção é mais importante que a velocidade. E a leitura que nós iremos estudar hoje vai estar lá no livro de Atos 16, a partir do 6, que diz o seguinte: a visão de Paulo, do homem da Macedônia. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparava-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém. Meus queridos, quando Paulo, ele estava em sua segunda viagem missionária, ele tinha a intenção de ir para um lugar chamado Bitínia, mas Deus o queria na Macedônia. É como se nós fôssemos fazer uma viagem, se a gente já tivesse comprado uma passagem aérea, reservados os assentos, mas de uma forma repentina, algo nos impedisse e a gente precisasse de mudar o destino de última hora. Meus queridos, saiba que muitas vezes uma porta fechada nos leva diretamente à vontade de Deus. É como um semáforo interior, sinalizando com a cor vermelha para nós não seguirmos naquela direção que nós pretendemos seguir. Deus, ele tem várias formas de se comunicar conosco, e muitas dessas formas, às vezes, é fechando portas, às vezes é algum projeto, algum plano não dando certo, e aí às vezes a gente acha que, nossa, aquele momento Deus esqueceu da gente, nossa, aquilo deu errado, eu queria tanto aquilo, e a gente, primeiro momento, de primeiro modo, não consegue entender do porquê que aquela porta foi fechada, do porquê que aquele projeto não deu certo. E, na verdade, é Deus preparando algo infinitamente maior e infinitamente melhor para nós. Mas como nós somos seres físicos limitados e nós temos a dificuldade de enxergar além das vistas, de enxergar o caminho além da curva, a forma que Deus tem de se comunicar conosco, a forma que Deus tem de fazer essas modificações em nossas vidas e de cumprir a promessa dele em nossas vidas, às vezes é fechando o sinal, fechando um semáforo, fechando uma porta para que uma outra muito maior, infinitamente maior e melhor possa se abrir. Paulo, ele em seu coração, ele desejava ir para a região de Bitínia, a fim de pregar o evangelho, mas essa não era a vontade de Deus. E talvez Paulo ele tenha se frustrado com isso, mas logo Deus ele lhe deu uma nova direção, e foi a partir desse lugar que o evangelho cresceu, frutificou e se espalhou por todo o mundo. O que nós temos, que aprender, que essas portas fechadas, elas podem gerar frustração nesse primeiro momento, É natural. A gente não vai romantizar quando algum projeto, quando uma porta se fecha, falar, ai, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, é normal a gente ficar chateado mesmo. Mas se nós nos mantivermos obedientes e confiantes de que Deus ele sempre tem o melhor para nós, de que Deus ele está à frente de nossas vidas, de que ele está à frente dos nossos caminhos, nós sempre veremos que a promessa ela sempre vai estar logo à frente. O viver em tudo dai graças, porque a vontade de Deus ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Ainda que nós estejamos com aquela sensação de que a gente perdeu uma boa oportunidade, de que a gente queria muito algo, a gente passa a compreender que o Pai ele pode fechar portas para nos proteger e para poder nos direcionar para caminhos infinitamente maiores, melhores e extraordinários. E aí hoje faço uma reflexão, como você tem reagido quando as coisas não saem de acordo com o seu planejado?
Nesses momentos, quando as coisas saem fora, né, do nosso script, fora do nosso planejamento, nós temos grandes oportunidades de provar a nossa fé e de aprendermos a descansar e confiar em Deus. E meus queridos, né, às vezes me ouvir falando aqui, né, parece, nossa, Mariana, você falando parece fácil. Meus queridos, não é fácil fazer isso, não é fácil descansar em Deus. Se descansar fosse fácil, não estava na palavra de Deus. Deus não mandava a gente descansar, Deus não orientava a gente a descansar, porque ele já saberia que seria algo natural nosso. É porque ele sabe que é algo que é difícil mesmo. Ter fé não é algo fácil. Ele fala na palavra dele que se a gente conseguir ter fé do tamanho de uma semente de mostarda, a gente consegue mandar com uma palavra que uma árvore ela saia do campo e se plante no mar. Olha que poderoso isso. Gente, uma semente de uma mostarda é minúscula. Se a gente conseguir ter uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, olha o poder que a gente tem. E se a gente conseguir, né, cultivar e treinar essa nossa fé, é o que eu falo aqui quase 90% dos episódios, que a nossa fé ela é treinável, que o nosso relacionamento com Deus ele é algo treinável. Se é treinável é o quê? É algo diário. A nossa fé ela é algo que a gente exerce diariamente, a gente alimenta ela diariamente, exatamente para esses dias que as coisas vão sair conforme não estava no nosso script, vai sair do nosso controle, vai sair quando não estava no nosso planejado, para a gente conseguir descansar em Deus com mais facilidade, para a gente conseguir entregar as nossas vidas, os nossos planos nas mãos dele com facilidade, sem sofrimento, sem ansiedade, sem perturbação, com o coração em paz. Sabe que, meus queridos, nós não podemos ter dúvida do amor e do cuidado dele conosco. Nós devemos ser fiéis ao direcionamento que nós recebemos dos céus e simplesmente confiar, pois o melhor sempre vai estar por vir. Nós devemos nos lembrar diariamente e a todo momento. O nosso verdadeiro destino, ele está em Deus, sempre estará em Deus. E repito, né, a nossa fé ela é algo que ela deve ser alimentada todos os dias, diariamente. O nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. As tribulações elas vão deixar de existir? Não. As portas elas vão deixar de se fechar? Não. Mas a gente começa a conseguir passar por essas situações de uma forma mais serena, a gente consegue começar a descansar mais facilmente, automaticamente, porque a gente sabe que a nossa vida, desde o momento que a gente acorda até a hora da gente dormir, está no controle do Senhor a todo momento. A gente passa a viver a todo momento em tudo dai graças, deu certo, em tudo dai graças, não deu certo aos nossos olhos, em tudo dai graças, porque aos olhos de Deus, para ele está dando certo, porque ele sabe o que vem depois do caminho, o que vem depois da curva. Ele já tem toda a nossa vida, todo o nosso caminho programado. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Pai, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos meus familiares, pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado por permitir viver todas as experiências que nós já vivemos até aqui. Pai, no dia de hoje, nós te pedimos, aumente a nossa fé, alimente a nossa fé para que dias melhores sempre irão de vir, a fé de que o Senhor está no controle da nossa vida, de que o Senhor está no controle do leme, do barco da nossa vida, de que o Senhor sempre fará o que for melhor para as nossas vidas, de que o Senhor fará sempre infinitamente mais do que nós queremos e do que nós planejamos e do que nós sonhamos, Pai. Pai, ajude-nos a descansar em Ti, ensina-nos a descansar em Ti, Pai, descansar na Tua vontade. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas e fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia.